para você que está ligado na internet, assista agora o bate-papo sobre o filme A Leste de Bucareste, com o cientista político Carlos Novaes. Boa noite. Este é o programa da Mostra na Cultura. E na sessão de hoje, o filme romeno A Leste de Bucareste, do diretor Corneliu Porumboiu. E atenção com esses talentos. Os cineastas da Romênia são os que mais têm chamado a atenção entre todos do cinema europeu. A Leste de Bucareste ganhou o prêmio de melhor filme estreante, o Câmara d'Or, no Festival de Cannes. A produção faz uma revisão da história romena recente. No aniversário da queda do ditador Nicolae Ceausescu, uma TV local reúne algumas pessoas para comentar o tema. Entre os convidados estão um velho aposentado e um professor de história, que analisam as mudanças políticas do país. E como tanta gente mentiu nesses países por tanto tempo. O filme é cheio de ironia e humor sobre os vira-casacas do antigo regime. E para falar do filme aqui com a gente, o cientista político Carlos Novaes. Obrigado por estar aqui presente com a gente, por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite. Carlos, você poderia fazer uma breve introdução sobre essa época da história romena? Sim, a queda do Ceausescu, né, se dá, digamos, no dominó de quedas dos regimes autoritários e totalitários do leste europeu, depois que a Rússia, né, que na verdade era quem comandava a União Soviética, abriu mão. Ela começou a retirar os seus tanques, os seus soldados e, fundamentalmente, tirar o apoio político dos ditadores. Então, houve uma queda generalizada das ditaduras, né? E, no caso do Ceausescu, foi a única em que houve realmente acerba disputa de rua, quer dizer, foi a única em que houve realmente um levante porque ele resistia. Né? Violência, né? Então, houve um levante e tal, mas, e essa é uma das ironias do filme, né? O que o filme faz o tempo todo, na minha opinião, é mostrar que não houve uma revolução, né? Que houve um levante, sem dúvida, para derrubar um ditador, quer dizer, houve uma revolta popular, mas uma revolução normalmente não houve, porque uma revolução significa um tipo de mudança na vida das pessoas, um tipo de mudança cultural, de mudança política, né? Que uma revolução tem elementos complexos, desencadeadores, que não estavam presentes ali, né? E o que eles fizeram foi se livrar do ditador. E ele não era um personagem carismático, ele era patético, né? Sim, ele era, além de tudo, era cruel, né? Era um regime extremamente personalizado, né? Onde ele se apropriava pessoalmente e através da família da riqueza do país. Ele chegou a ter palácios com torneiras de ouro, enfim, era um ditador, um homem totalitário, a antiga mesmo, quer dizer, de apropriação privada de tudo, com a família, os filhos também comprometidos, enfim, era uma situação sufocante para aquela população e muito desigual, né? E essa revolta ocorreu mesmo a leste de Bucareste? Sim, na verdade começou numa cidadezinha lá no leste mesmo, bem no leste, o que é, de certa forma, uma ironia, porque, de alguma forma, o que o Ocidente se acostumou a ver era o leste europeu, as dificuldades do leste europeu, a cortina de ferro, se classificava os países do leste europeu como o grande problema, né? E que a solução viria do oeste para o leste, né? E no caso da Romênia, e é uma ironia que o diretor evidentemente quer aproveitar, né? É que foi a leste de Bucareste que as coisas começaram a acontecer, né? Numa cidade pequena e que depois cresceram até chegar na capital e levar a derrubada do Ceausescu. Que lições você tira desse filme? Olha, eu acho que, eu não sei se eu tiraria lições, mas eu diria que é um filme que, para as pessoas que não conhecem, que não são, primeiro, para quem não é romeno, ele põe algumas dificuldades, porque existem algumas situações que só um romeno sabe. Por exemplo, ele faz há uma hora em que o apresentador da televisão ele narra uma historinha dizendo: eu conhecia você, para o outro personagem que se fantasiava de Papai Noel. Ah, você me conheceu? Sim. Ah, é quando eu estava na escola.
Que escola você ficava? Na número 3. Né? Quer dizer, não tem nem nome, né? A número 3. Sim, por que você me conheceu? E aí o sujeito conta uma historinha que não, a minha mãe foi atrás de você para reclamar tal, porque você não me deu um revólver de brinquedo, você me deu como presente um ursinho. De pelúcia. Só que ele era criança no ano de 65. E ele fala, quando foi isso? 65. 65 é o ano que o Ceausescu assume o poder. E o revólver é o símbolo, um símbolo de, no caso de uma revolução, no caso de um movimento contra uma ditadura, é uma arma. E o ursinho era precisamente o símbolo do regime da União Soviética, então o ursinho de pelúcia. Né? Tanto que depois, nas Olimpíadas, aquele ursinho chorando e tal. Então ele está fazendo aí uma ironia, dizendo o seguinte, minha mãe foi atrás de você porque ao invés de você me dar uma arma, você me deu um urso. Quer dizer, você me pediu para aderir ao invés de me pedir para... Então é uma brincadeira, ele era criança quando o Ceausescu assumiu, quer dizer, esse homem passou a vida inteira dele, portanto, sob Ceausescu, né, e agora ele está fazendo um programa de televisão. Mas, por exemplo, tem a revolta, né, que tem o culto da personalidade, é uma coisa que, para mim, é uma coisa indigna, né? O culto à personalidade, a gente assistiu isso em todos os países do leste europeu e agora, inclusive, nas ditaduras que caíram no Oriente Médio. Então, é uma liçãozinha que a gente também tira dessa... Não, sem dúvida. Porque dessa indignação popular, né? Não, aí sem dúvida. O filme está todo ele preocupado, em primeiro, ridicularizar a situação. Segundo, eu acho que o filme questiona a ideia de que houve uma revolução realmente transformadora, porque ele mostra os personagens, por exemplo, o antigo chefe da polícia secreta, agora é um próspero empresário. Ele está aludindo aqui. É o fato de que nesses regimes, em todos eles, e a Rússia é o principal exemplo, e é o país mais rico, e é onde poderia haver uma sociedade mais disposta a lutar contra isso, mas é onde há uma cleptocracia, quer dizer, os sujeitos se apropriaram dos bens públicos... Imediatamente, né? Imediatamente depois, né? Então ele está mostrando isso claramente. Por outro lado, ele está mostrando também o quê? Que a vida das pessoas como tal não se alterou de maneira profunda. Né? O reflexo daquela mudança sobre a vida das pessoas, né? Então o sujeito que era Papai Noel há 30 anos, 20 anos, 40 anos antes, ele ainda é Papai Noel hoje, a roupa está meio rota, ele reclama e tal, mas ele vai se apresentar de novo, ou seja, a fantasia é a mesma, a caricaturização das pessoas é a mesma. Não houve... ele está dizendo, a Romênia está tão parecida com o que ela era, do mesmo modo, quer dizer. Né? E quando ele mostra os jovens na sala de aula, né, numa cena rápida, em que você é professor, chega lá para dar aula e tal, e aí os alunos são de recuperação, e ele diz, pô, tá bom, o que vocês sabem, afinal? Onde é que vocês estão mais à vontade para que eu dê logo uma recuperação que vocês se deem bem? E aí o que surge é a Revolução Francesa. O que é uma baita ironia, quer dizer, para os jovens, revolução é a Revolução Francesa, porque de fato foi uma revolução, ela fez um corte no mundo, ela dividiu águas, ela provocou uma transformação, pôs em pé mudanças e alterações que têm efeito até hoje. Na Romênia, o que houve foi a derrubada de uma ditadura, de uma situação ultra complexa, de um país em dificuldades e que continua em dificuldades ainda que tenha apresentado crescimento nesse período. Aliás, esse cinema romeno do qual você falava, ele é filho dessa recuperação econômica romena que vem havendo. Né? Assim como o cinema brasileiro é resultado de uma... né? Da autoestima. Sim, da autoestima, da possibilidade de fazer as coisas. Porque havia uma censura feroz. Né? Aliás, ele mostra isso muito bem no filme, né? Porque o filme é todo... Não tem um gesto de carinho no filme. É, muito seco, né? E não há carinho mesmo, quer dizer, as pessoas têm relações violentas o tempo todo. Quer dizer, as relações entre os casais são violentas, as relações entre as pessoas são violentas, é sempre muito agressivo. O filme todo, ele é uma provocação permanente ao que as pessoas têm de mais disposto à briga, ao desentendimento. Né? O único momento em que alguém recua é por interesse, é por dinheiro, que é quando o personagem vai pedir emprestado e aí ele precisa pedir desculpas por algo que ele fez antes. Muito obrigado pela tua participação e até o próximo programa da Mostra na Cultura.